Eu demoro quase 2 dias para fazer uma resenha bem caprichada de um livro. E quase não tenho esforço para fazer o vídeo de unbox. Qual o resultado? O vídeo de unbox tem o dobro de visualizações do vídeo da resenha. Vai entender. Pois bem, hoje temos mais um vídeo de unbox com uma nova parceira aqui do canal, Edições Quirion. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos fazer essa unbox das Edições Quirion, que envolve livros da Quirion, da Ecclesiae, da Vide Editorial e da Calvarié. Olha só, essa é uma das melhores parcerias que tem no canal. Por quê? Porque é eu que escolho os livros que eu quero receber. Então não é a editora que me manda o livro que ela quer que eu divulgue. Então deixa o catálogo ali aberto para mim, eu escolho os livros que eu quero receber e ele me envia. Ótima parceria! E isso é importante para que você saiba que esses livros não foi a editora que me enviou para mostrar para você. Eu que solicitei da editora esses livros. Essas foram as minhas escolhas pessoais. Então, os livros que estão aqui são aqueles livros que eu quis receber dessas editoras, ok? Os links para compra vão estar lá embaixo, tanto na descrição desse vídeo como no primeiro comentário do vídeo. E você comprando por esses links, você ajuda o nosso canal. Sem mais delongas, vamos aos livros da Edições Quirion. O primeiro livro escolhido foi esse daqui, o livro de Gênesis, caderno de estudo bíblico do Scott Hahn e Kurt Smith, da editora Ecclesiae. Esse livro eu escolhi principalmente por causa desse autor aqui, o Scott Hahn. Ele era um evangélico protestante e se converteu ao catolicismo. Ele tem um outro livro muito famoso chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. E eu tenho muita curiosidade de ler algumas coisas dele. Dizem que ele é um ótimo teólogo, né? Eu não li nada ainda, mas me disseram que ele é um ótimo teólogo. Ele se converteu ao catolicismo já há algum tempo. Esse livro aqui é basicamente uma coleção que a editora Vida Nova tem no mesmo estilo, que é aquele Gálatas para você, Timóteo para você, Romanos para você. É basicamente naquela mesma pegada ali da editora Vida Nova com essa coleção. Nós temos as explicações aqui de versículo a versículo ou de perícope a perícope do livro de Gênesis e espaço para fazer anotações. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, onde tem aqui alguns espaços para que você faça anotações aqui embaixo. Não sei se está dando para ver. Notas. E tem vários quadros. Bem, é um estudo sobre o livro de Gênesis, ok? A grande diferença é que esse livro aqui vai seguir as interpretações e diretrizes da Igreja Católica. Então aqui nós temos a interpretação, por dizer assim, oficial da Igreja Católica para o livro de Gênesis. Uma folheada bem rápida, é bastante interessante o livro e a proposta do livro. O livro tem 185 páginas. O segundo livro que eu solicitei dessa parceria foi G.K. Chesterton, O Homem Eterno, da editora Ecclesiae. Eu pedi esse livro principalmente por causa dessa edição, que eu acho essa capa e essa edição lindíssima. Eu tenho aquela outra edição da editora Mundo Cristão, mas essa daqui é muito mais bonita, né? Pois bem, eu já comecei a ler esse livro e G.K. Chesterton destrói com ironia e bom humor a história do Homem das Cavernas, ou sobre o que nós sabemos sobre o Homem das Cavernas e a sua evolução para o Homo sapiens. É incrível como essa ironia do G.K. Chesterton ela é sutil, mas ao mesmo tempo você dá muita risada lendo o livro, porque realmente faz muito sentido aquilo que ele fala. E como ninguém pensou nisso? Como ninguém pensa nisso na hora que está lendo as besteiras que são faladas por aí? Pois bem, ele fala, por exemplo, como é que a gente está estudando a história da pré-história. A pré-história não é justamente o momento antes da própria história, ou seja, onde não existe história, por isso se chama pré-história? Bem, ele vai falar isso e diversas outras questões que envolvem esse estudo do Homem das Cavernas, pelo menos no seu primeiro momento aqui. O livro é dividido em duas grandes partes, tem 326 páginas, e a primeira parte nós temos sobre a criatura chamada homem, que ele vai muito nessa pegada lá do Homem das Cavernas, sobre a evolução do homem, e a segunda parte é sobre o homem chamado Cristo. Então essas duas grandes partes aí, eu preciso terminar de ler esse livro e agora eu vou terminar de ler nessa edição aqui. Próximo livro que eu escolhi foi esse daqui, olha só,
Papa Bento XVI, O Espírito da Música, da editora Ecclesiae. Eu escolhi esse livro porque eu sei que o Papa Bento XVI é um grande teólogo. Eu tenho um outro livro dele aqui que eu já comecei a dar uma folheada e uma lida. Ele é sim um teólogo de mão cheia. É muito interessante, eu vi aquele filme Dois Papas lá da Netflix e eu vi que alguns católicos ficaram revoltados com o diretor porque colocou meio que o Papa Bento XVI como o Papa mau e o Papa Francisco como o Papa bonzinho e tal. Mas eu vendo o filme, eu não sou católico, mas eu fiquei muito mais fã do Papa Bento XVI do que do outro Papa. Porque esse Papa aqui conhece de igreja, conhece de teologia, enquanto o outro só queria fazer um monte de coisa que não era bem teologicamente comprovado. O Papa Francisco, no filme, eu estou dizendo, eu não conheço a vida pessoal dos dois. No filme, o Papa Francisco quer fazer as coisas apenas para agradar o pessoal, enquanto que o Papa Bento XVI fundamenta as suas decisões na teologia, naquilo que a igreja acredita de verdade. Então eu fiquei mais fã ainda do Papa Bento XVI do que realmente lá do Papa Francisco naquele filme. Bem, deixando de lado essa questão do filme, esse livro aqui, eu peguei ele, eu gosto muito de ler escutando canto gregoriano, por incrível que pareça. Mas eu gosto muito de efetuar as minhas leituras com canto gregoriano ao fundo. E ele vai falar um pouco a respeito disso. Olha o que ele diz aqui atrás. Ele fala o seguinte: tampouco a grande música, o canto gregoriano, ou Bach, ou Mozart, são coisas do passado, mas vivem na vitalidade da liturgia e de nossa fé. Se a fé é viva, a cultura cristã não se torna algo do passado, mas permanece viva e presente. E se a fé é viva, hoje também podemos responder ao imperativo que sempre se repete nos Salmos: cantai ao Senhor Deus um cântico novo. Criatividade, inovação, canto novo, cultura nova são única realidade. Eles são a presença da beleza de Deus e da alegria de sermos seus filhos. Os escritos do Papa Bento XVI aqui sobre música sacra se dividem em 3 partes no livro. Primeira delas, os fundamentos teológicos e bíblicos da música sacra, liturgia e música sacra e, por fim, antologia de textos sobre música sacra e música profana. O livro tem 194 páginas. O próximo livro que eu escolhi foi esse aqui, Emburrecimento Programado. O currículo oculto da escolarização obrigatória, da Edições Quirion, John Taylor Gatto. Muito bem, esse livro ele vai denunciar os absurdos da escola contemporânea, como por exemplo o currículo todo bagunçado, né? Você vai para a escola e você estuda muita coisa, um pouquinho de cada coisa e não se aprofunda em nenhuma delas. Então você não aprende direito, matemática, português, ciências, geografia, história, sociologia, esse tipo de coisa. Você não aprende nada direito porque você tem que aprender um pouquinho de cada coisa ao invés de aprender direito pelo menos uma coisa. Outra coisa muito interessante que ele vai falar aqui é a respeito das aulas alternadas. Então você fica 40 minutos aprendendo uma coisa, muitas vezes aquele momento é o momento em que você pegou a matéria, que você deve desenvolver o seu aprendizado, mas aí bateu o sinal, outra matéria vai entrar, então você aprende 40 minutos de uma matéria, 40 minutos de outra matéria, não importando se você entendeu ou não a matéria anterior, vai entrar uma nova matéria. Muitas outras coisas ele vai denunciar aqui. Mas para você ter uma resenha completa desse livro, se você quer saber realmente o que o John Taylor Gatto fala a respeito da nossa escolarização, tem um vídeo lá no canal Intervalo Literário. Eu vou deixar aqui nos cards, lá embaixo na descrição desse vídeo também. Veja a resenha que a Bruna fez desse livro aqui. Vale muito a pena para você conhecer um pouquinho melhor e para você se interessar em ler esse tipo de leitura. Bem, o livro tem 133 páginas e é dividido em 5 capítulos. Próximo livro escolhido foi esse daqui, olha só, A Educação dos Filhos, a Missão dos Pais e Educadores, da Calvarier Editorial, do Monsenhor Álvaro Negromonte. Olha só como esse autor descreve com precisão as decisões que os pais tomam para os filhos na sua educação. Ele diz o seguinte: para muitos, a grande preocupação é o bem-estar dos filhos, a saúde, os estudos, a condição econômica. Os próprios estudos são orientados num sentido utilitário, com uma finalidade prática a mais imediata possível. As profissões são escolhidas em vista das possibilidades econômicas. Daí a primazia das carreiras técnicas e o desprestígio dos estudos clássicos ou filosóficos, desprezados por nada adiantarem para a vida. Então, é por isso que você vai ver
que pai nenhum está incentivando o seu filho a ser filósofo, a ser professor de história, a estudar história, ou geografia, ou sociologia. Por quê? Porque nós olhamos para os nossos filhos e visamos apenas a questão financeira. Ou será que essa profissão vai dar dinheiro para ele ou não vai dar? E não nos importamos se ele está ou não aprendendo alguma coisa que realmente vá além da sua vida, um aprendizado um pouco maior do que o imediatismo econômico. Tem um humorista que fez uma piada muito interessante falando o seguinte: olha, no mundo de hoje não importa a profissão que você escolha, se é engenheiro ou filósofo, no final você vai acabar sendo Uber mesmo, e normalmente nós estamos realmente mirando para isso, indo para isso justamente por falta de um estudo mais aprofundado da própria filosofia, sociologia e outras matérias que ensinam o homem a pensar ao invés de viver em torno do dinheiro. Então nós temos essa pegada nesse livro aqui. O livro tem 142 páginas e é dividido em 6 partes. Olha só as partes que tem nesse livro. Primeiro, educação e conceito de vida, educação integral, o ideal da educação, educação física. Ele vai falar uma parte inteira do livro só sobre você ensinar o seu filho a respeito de educação física. E não é educação física apenas para exercício, é educação no sentido de educar o seu paladar também, de ensinar a comer coisas boas, esse tipo de coisa. Educação intelectual e, por fim, educação moral. Próximo livro é uma continuação do livro anterior, praticamente, é do mesmo autor. Eu estou falando de A Educação da Sexualidade, um guia para pais e educadores, também do Monsenhor Álvaro Negromonte e também da editora Calvarier. Bem, olha o que ele diz a respeito desse livro aqui, que interessante. É natural que os educandos de hoje nunca se acostumem a encarar como coisas respeitáveis e dignas essas que lhe foram ensinadas sem nenhum respeito e dignidade. Traduzindo esse parágrafo, está dizendo, olha, as pessoas hoje desdenham e fazem brincadeiras com coisas dignas e respeitáveis, porque a forma como essas coisas dignas e respeitáveis foram ensinadas para elas foram de maneira jocosa, de maneira indevida. E é por isso que eles desdenham dessas coisas. E ele continua: eis porque só sabem falar ou ouvir desses assuntos com risinhos inconvenientes e maliciosos, pondo maldade em todas as coisas. Eis porque o corpo é para eles um instrumento de prazer e não um templo do Espírito Santo. Legal, né? Livro bem interessante. Pois bem, o livro é dividido em 18 capítulos e tem 258 páginas. Vou falar alguns capítulos que me chamaram a atenção quando eu estava folheando ele aqui. Capítulo 1, necessidade de educação sexual. O capítulo 3, que vai falar sobre as iniciações condenáveis, ou seja, como nós estamos iniciando os nossos filhos na vida sexual e como, na maioria das vezes, estamos fazendo iniciações que são condenáveis. Depois nós temos aqui uma parte só para a adolescência, e aí tem 2 capítulos bem interessantes que vai falar sobre o pai e o filho e a mãe e a filha. Vai falar também sobre a possibilidade de castidade, que hoje praticamente ninguém nem pensa nessa possibilidade como algo que pode ser útil, sim. E por fim, o capítulo 16 também me chamou a atenção, que é religião e sexualidade. Pois bem, 2 livros para você ler em sequência, né? A educação dos filhos e aqui a educação da sexualidade. Olha só, vamos ignorando o barulho aí, porque parece que as pessoas não sabem que não podem ficar na rua. Devemos manter quarentena e aí tem carro passando, tem coisa assim acontecendo como se estivéssemos normal. Tá tudo normal para esse povo. Pois bem, o próximo livro que eu escolhi aqui foi esse daqui, ó. Didascalicon, sobre a arte de ler, de Hugo de São Vitor, da Edições Quirion. Olha só, esse autor nasceu em 1096, no século XI. Temos aqui mais um livro que vai nos orientar nas artes liberais. Vai te ensinar a como se deve aprender. Eu amo esses livros que te ensinam não como a ensinar alguma coisa, mas como você deve aprender qualquer coisa. Bem, se você quer conhecer sobre Trivium, Quadrivium, pelas lentes de quem realmente ensinava e praticava as artes liberais, tá aqui um livro que você precisa ter aí na sua mão. Eu vi que esse livro ele é bilíngue. A parte daqui, ó, essa parte aqui é escrita em latim e aqui vem a tradução em português. Interessante, se você lê latim, você pode praticar através desse livro. O livro tem 287 páginas e 6 partes. Próximo livro que eu pedi foi esse daqui, olha. Origem e Epílogo da Filosofia, do José Ortega Gasset, da Vide Editorial.
Esse é um dos autores preferidos do meu amigo Juscelino, lá de Manaus, e eu confesso que eu só pedi esse livro por causa disso, porque ele fala muito bem desse autor. Eu nem sei se eu tenho calibre para ler, pelo índice aqui que eu vi, eu acredito que eu nem tenho calibre para ler esse tipo de livro, mas tentar nós tenta, né? O livro tem 180 páginas e é dividido em 10 capítulos. Bem, vai falar sobre filosofia, e talvez uma filosofia um pouco mais concentrada e mais profunda. Vamos ver se algum dia eu tenho coragem de pegar para ler. Próximo livro, O que há de errado com o mundo, G.K. Chesterton, também da editora Ecclesiae. Bem, mais um livro do G.K. Chesterton. Eu lembro que esse livro tem muita citação dele lá no livro da Ana Carolina Campagnolo, lá aquele do feminismo, subversão e alguma coisa lá que agora eu esqueci. Tem o prefácio desse livro aqui feito pelo Rodrigo Gurgel, que eu acompanho no YouTube, e tem assuntos interessantíssimos, é G.K. Chesterton, ironia e sarcasmo lá em cima. O livro tem 218 páginas e é dividido em 5 partes. A primeira, o desabrigo do homem, depois o imperialismo ou o erro acerca do homem, mais para frente o feminismo ou o erro em relação à mulher, e eu acho que é justamente essa parte que estava sendo citada lá no livro do feminismo, a educação ou o erro em relação à criança e, por último, o lar do homem. São essas 5 partes que esse livro vai ter. Eu já vi várias citações desse livro em várias outras obras. É um dos livros mais citados do G.K. Chesterton. Esse, e ele tem um outro sobre eugenia e aborto, alguma coisa assim, que também é muito citado por aí. Próximo livro, A Nova Igreja de Karl Rahner, de Stefano Fontana, da editora Ecclesiae. Muito bem, pela contracapa aqui, eu fiquei sabendo que esse livro, ou esse autor, o Karl Rahner, esse daqui, não o que escreveu o livro, mas sobre quem está sendo escrito o livro, é comparado ou é considerado por alguns até maior do que São Tomás de Aquino. Diz que é um grande teólogo, um grande filósofo aí da Igreja Católica. Ele fez duras críticas às filosofias que estão entrando na Igreja Católica no século XX. Na verdade, ele pegou toda a história ali da Igreja e viu que ao longo dos anos existiam filosofias equivocadas que estavam entrando dentro da Igreja. E aí esse autor aqui em cima, que escreveu o livro, promete explicar os conceitos do porquê o Karl Rahner fez tantas críticas a essas filosofias. O livro tem 98 páginas, capítulos bem curtos, porque tem muitos capítulos, então deve ser diversos artigos bem pequenos a respeito do Karl Rahner. Eu nem conhecia esse rapaz aqui e tem gente aqui atrás dizendo que ele é maior do que São Tomás de Aquino. Vamos ver qual é as ideias desse autor. Próximo livro, um livro que eu vi, inclusive solicitado lá pela Bruna do Intervalo Literário e me interessei, é esse daqui. A falácia socioconstrutivista. Por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e escrever? Da Kátia Simone Benedetti, da Edições Quirion. Bem, mais um livro que vai demonstrar as mazelas e as loucuras do nosso ensino público. São 11 capítulos que vão tratar dessa denúncia. Esses livros a respeito de pedagogia vão servir muito para minha esposa, que está fazendo o curso de pedagogia, e eu quero que ela leia esse tipo de livro aqui para não deixar cair naquela porcaria de Paulo Freire. Pois bem, vamos lá. São 11 capítulos, vou dar alguns deles que me chamaram a atenção. Capítulo 1, Métodos de Alfabetização. Capítulo 4, Linguagem Verbal e Linguagem Escrita. O capítulo 6, Alfabetização segundo a Neurociência da Leitura. O capítulo 8, Relativismo Pedagógico. E o capítulo 10, Práticas Pedagógicas Contraproducentes. Muito bem, quero muito que a minha esposa leia esses tipos de livros, porque eu não quero que ela seja uma pedagoga formada no socioconstrutivismo ou na pedagogia de Paulo Freire. Tá aqui, opção ela vai ter para ler. Muito bem, o próximo livro é esse daqui, Catena Áurea, volume 2, Exposições Contínuas sobre o Evangelho de São Marcos, de São Tomás de Aquino, da editora Ecclesiae. Esse é o segundo livro dessa coleção, o primeiro, se não me engano, foi de Mateus, inclusive, é até bem mais grosso. E aqui nós temos um comentário expositivo diferenciado. Por quê? Porque ele não vai trazer apenas o comentário do próprio São Tomás de Aquino, mas o comentário de várias pessoas para o mesmo texto. Então você vai ficar sabendo praticamente sobre o que os pais da igreja falavam sobre aquele texto e ao longo da história da igreja o que outras pessoas disseram sobre aquele texto até São Tomás de Aquino.
Então temos aqui diversos textos que vão ser expostos por diversas pessoas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos lá o capítulo 3, o versículo 22 ao 26. Aí ele traz o texto do versículo 22 ao 26, e aí ele vai falar o que São Beda disse sobre esse texto, o que Teofilacto de Ócrita disse, o que o Pseudo Crisóstomo disse, o que São Beda disse novamente, que mais? Temos uma discussão, né? O Pseudo Jerônimo, o Teófilo de Ócrita de novo responde. Então nós temos aqui diversas pessoas que estão falando a respeito do mesmo texto, ok? Temos aqui uma exposição quase que histórica do livro de Marcos. É sim um ótimo material de consulta para você saber ao longo da história da igreja como essas pessoas pensaram aquele texto. Catena Áurea deve sair mais além desses daqui, né? Já saiu Mateus, Marcos, deve sair os demais logo aí pela editora Eclesiai. Ótimo trabalho e ótima edição dessa editora. O próximo livro também não vai fazer muitos elogios à nossa escola pública. Eu estou falando do livro Escola das Trevas, de Bela Vedotti, editora Eclesiai. Olha o que esse livro vai nos trazer. Escola das Trevas registra a operação do Partido Comunista dos Estados Unidos de um ponto de vista privilegiado. A intimidade de um membro do Comitê Nacional, integrante dos Conselhos Secretos, que participou de reuniões estratégicas no curso de anos decisivos para a história recente da América e do mundo. O relato do autor soará familiar a muitos jovens idealistas que, tendo enxergado no marxismo um novo credo, dedicaram à revolução grandes esforços e inúmeros sacrifícios até o fatídico e inexorável dia em que foram traídos pela própria causa. Muito bem, denúncia, conspiração e esculhambação do marxismo é o que você pode esperar nesse livro aqui. Queremos educação, mas queremos a educação para quê? Para que realmente nós queremos essa educação pública? O que está por trás dessa benevolência do governo de querer educar os seus filhos? E aí, o autor vai citar uma coisa muito interessante aqui a respeito da vontade. Olha o que ele diz aqui. Mas é chegado o momento de indagar. Que tipo de educação? Educação para quê? Uma coisa ficou claríssima para mim. Uma educação completa e equilibrada deve trabalhar a vontade tanto quanto a mente. O mero acúmulo de informação sem uma filosofia sólida não é educação. É assim que esse livro vai tratar a respeito de educação. O livro tem 295 páginas e 17 capítulos. Eu finalizo esse vídeo com um livraço, com um calhamaço que eu também solicitei. Eu estou falando do livro A Politização da Bíblia, as raízes do método histórico crítico e a secularização da escritura, de 1300 a 1700, do Scott Hahn e Benjamin Wilker, editora Eclesiai. Em algumas palestras que eu vi do Dr. Augusto Nicodemos e de outros estudiosos da Bíblia, eles falam do problema que esse estudo histórico crítico trouxe para a nossa teologia. Se não me engano, ele é até responsável por debandar muitos teólogos para a teologia liberal, esse método de estudo histórico crítico. É um calhamaço com 782 páginas. Veja alguns capítulos interessantes que vão ter aqui dentro desse livro. No capítulo 1 nós temos Chegando às Raízes do Método Histórico Crítico. No capítulo 3, John Wycliffe. Capítulo 4, Maquiavel. Capítulo 5, Lutero e a Reforma. E eu estou sentindo um cheiro de que esse livro vai culpar os protestantes por causa dessa porcaria da teologia liberal que entrou através do método histórico crítico. Estou achando que a culpa vai acabar sendo colocada nos protestantes. Vamos lá. Capítulo 8, Thomas Hobbes. Capítulo 11, Guerras Civis Inglesas, os Radicais Moderados e John Locke. E por fim, o capítulo 12, Revolução, Radicais, Republicanos e John Toland. Bem, esses só foram alguns capítulos que me chamaram a atenção aqui, mas realmente é uma Bíblia para falar sobre a politização da Bíblia. Esses foram os livros que eu solicitei da Edições Quirion. Muito bem, pessoal, eu quero aqui agradecer ao Darlison que enviou todos esses livros para mim, que me deu a oportunidade de escolher os livros. Muito obrigado. Quero dizer para você que se você ficou interessado em qualquer um desses livros, o link vai estar lá embaixo, tanto na descrição desse vídeo como no primeiro comentário. Não deixe de deixar o seu joinha e espalhar esse livro para alguém, coloque no seu grupo de WhatsApp ou alguma coisa assim. Fiquem com Deus, um abraço
e até o nosso próximo vídeo.